moral, você já ficou desanimado em algum momento da sua vida? Isso já aconteceu com você? Desmotivado. Você conhece alguém assim? Então, se você conhece alguém assim, já vai compartilhando esse vídeo, porque nessa mega aula a gente vai falar sobre como você sai de um ambiente de desânimo, completo desânimo. E não importa como esteja o teu desânimo. Pode ser que você esteja realmente no mais profundo abismo, negro ali. Você não consegue ver saída, a luz no fim do túnel. Mas a gente vai te ajudar nessa aula. Nessa aula, minha promessa é exatamente criar 3 estratégias. Estratégias, não são ideias, são estratégias. Para você colocar em prática e você sair do desânimo. Tem pessoas que dizem assim, Gabriel, caramba, é tão normal ter dias de desânimo. De fato é. O problema maior é quando você, então, passam vários dias em desânimo. Eu costumo pensar que você não precisa passar nem um dia desanimado. Algumas horas bastam para você identificar o desânimo, racionalizar o problema, já estou entrando aqui numa das partes da solução, e você conseguir, então, aplicar essas 3 técnicas que eu vou te trazer aqui, a pirâmide que eu vou te trazer aqui, para você sair, então, do desânimo em algumas horas. Então, como encontrar automotivação para trabalhar? Se isso já aconteceu com você, fica comigo, compartilha esse conteúdo e a gente vai falar sobre essas 3 técnicas, beleza? Então, sem mais delongas, eu queria, inclusive, te convidar a compartilhar esse conteúdo com algumas pessoas que, de repente, você se importa e que você sabe que passam por isso. É muito interessante como nós todos somos vulneráveis a isso. Eu também sofro por desânimo, muitas vezes. Não poucas vezes, muitas vezes eu sofro com desânimo, frustrações que me deixam cabisbaixos, que me deixam com ombros realmente flexionados para frente. Ah, Gabriel, calma aí, velho. Você que está sempre com energia no Instagram, você que está sempre... Não se iluda com o vídeo do Instagram. Claro, muitas vezes quando você está animado, você quer compartilhar uma foto. É muito natural, seria muito esquisito você ter uma conta do Instagram para compartilhar os seus momentos de sofrimento somente. Seria muito esquisito isso. Então as pessoas, claro, existe uma intenção, muitas vezes, de maquiar a sua própria vida, de parecer algo que elas não são, isso acontece de fato. Mas existe muitas vezes uma intenção positiva. Eu quero compartilhar com as pessoas aquilo que realmente vai dar alegria para elas, ou então compartilhar a minha alegria com elas. Quando eu estou triste, eu não vou postar foto. Então, geralmente, pode rolar de alguma forma isso também na vida do Instagram. Mas a grande questão é não se compare com ninguém pela vida do Instagram, não se compare. Esse poderia ser uma das estratégias, né? Mas não é. É só uma dica mesmo. Não se compare com ninguém com o vídeo do Instagram. Você entra no Instagram e se sente uma merda lá, vendo a vida dos outros. Velho, tá na hora de você esquecer a vida dos outros e olhar para a tua vida, esquecer a vida dos famosos, esquecer a vida das pessoas que são milionárias, bilionárias e começar a construir a tua vida. Então, não está dentro das estratégias, de alguma forma está dentro da primeira estratégia, você vai ver isso, mas é uma dica prática aqui. Percebe? Porque muitas vezes a gente fica, velho, olhando o Instagram, olhando a vida de gente de sucesso, olhando a vida de famosos, que a gente gosta de se conectar com famosos, massa. Mas isso muitas vezes vai afundando ainda mais você na sua própria vida. Afundando ainda mais você no seu próprio desânimo. Você está desanimado e você gasta o seu tempo ali no Netflix. Chega em casa, liga o Netflix, não se conecta com ninguém, não se energiza com ninguém, não se conecta com as pessoas de fato reais que estão ali à sua volta e você está só assistindo Netflix no teu horário vago. Depois você vai dormir, tarde da noite, já atrasado para acordar no outro dia para o trabalho. E aí você acorda atrasado para ir para o trabalho, agoniado, come qualquer coisa, sem tomar café sentado na mesa, sem de repente tomar um bom banho, sem de repente acordar de fato, e você vai para o trabalho, chega atrasado, agoniado, o chefe de cara feia, e você senta na tua mesa de trabalho para trabalhar, abre o computador para ler os e-mails e você faz, que merda que eu estou fazendo na minha vida. Depois você sai do trabalho, finalmente chegou a hora de largar e você vai de repente para a faculdade, para algum estudo, então volta para casa. E a tua vida fica nesse loop infinito de desânimo, de desgosto. E eu quero te chamar a quebrar esse padrão. Se você conhece alguém assim, ou se você mesmo está se identificando com isso, você pode quebrar esse ciclo a partir do conhecimento adquirido nessa aula. Agora, deixa eu te advertir de uma coisa. Conhecimento não é poder, como as pessoas falam por aí. Conhecimento não é poder, então anota isso. Conhecimento é poder em potencial. Conhecimento é poder em potencial. Se você só assistir essa aula, você vai ter o conhecimento de como sair do desânimo. Você vai ter o conhecimento de como ativar a automotivação dentro de você. Mas você não vai ativar a automotivação até que você entre em ação. Então, conhecimento sem ação é só poder e potencial. É como se você estivesse acumulando energia, acumulando informações, potencial para alavancar e você nunca alavanca. Você nunca sai, você nunca dispara no foguete. Esse foguete que você está criando é a sua própria vida. E você só vai conseguir lançar esse foguete
a 1000 km por hora, sei lá, enfim, até o espaço e avançando mais e mais, subindo até a estratosfera, o que for, se você entrar em ação. Então, conhecimento só não é poder, como as pessoas dizem, conhecimento é poder potencial. Então, vamos entrar em ação, por isso que eu estou te dando estratégias aqui. Eu vou te dar estratégias para você superar o desânimo. A desmotivação, o cansaço, a preguiça, tudo isso você pode vencer se você entender que essas estratégias são fáceis de aplicar. Elas são difíceis de certa forma, porque nem todo mundo aplica isso, por isso que é difícil, mas elas são fáceis porque se você tomar decisão significa uma escolha radical que exclui as outras opções, as outras possibilidades. Se você tomar uma decisão, a tua vida vai mudar porque você vai entrar num ciclo de ânimo, um ciclo de automotivação, um ciclo de energia interessante, um ciclo onde você consegue agir com muito mais leveza na sua própria vida. Ok? Eu mesmo enfrentei isso na segunda-feira. Vê que coisa interessante. Gabriel, caramba. Não, velho, eu também passo por isso. Eu também passo por isso. O desânimo me abate, velho. Segunda-feira eu acordei simplesmente 5 horas da manhã para ir para uma reunião de oração da minha igreja. Toda primeira segunda-feira do mês tem uma reunião de oração na minha igreja, dos homens. E aí os homens vão orar, enfim, eu vou para essa reunião de oração com meu sogro, enfim. E a gente vai para essa reunião de oração. E eu acordei cedo para ir para essa reunião de oração. Fui. Teoricamente me conectei ali com os motivos de oração, falei com Deus ali em comunidade, com a igreja, estando juntos. Mas eu acordei desanimado. Domingo eu fui dormir de forma desanimada. Domingo eu já estava meio triste, sem entender muito bem o motivo. Cheguei em casa, ao invés de continuar acordado, ou então ao invés de continuar e fazer as coisas que eu tenho que fazer às 6 horas da manhã, minha esposa ainda estava deitada na cama, eu fui lá, deitei um pouquinho sobre o colo dela e disse, estou um pouquinho triste. Ela já estava acordada, fazendo os exercícios dela espirituais, enfim, lendo a Bíblia. E aí, eu estou contando um pouquinho da minha história para você entender que isso também acontece. E aí, eu falei para ela, amor, estou muito triste. E foi muito interessante porque, eu vou te explicar por quê e como funciona isso na neurociência, né? Como a neurociência explica esse sistema aqui. Foi muito interessante porque ela disse assim, meu amor, por que você está desanimado? Por que você está triste? E ela sabe que eu não costumo ser assim. Eu não sou triste de forma padronizada. Tem pessoas que, sem motivo algum, parece que ficam mal, velho. Chega no trabalho, você dá um bom dia, cumprimenta, ó, não estou no dia bom, não foi fácil hoje, acordei com o pé esquerdo. E aí, geralmente, quando a pessoa responde isso, você até se conecta com ela, né? Se identifica, poxa, não, ela só precisa de um tempo, de um espaço, vamos respeitar isso. É normal, isso acontece com todo mundo. Todo mundo tem um dia que você acorda assim. Agora, o interessante é que existem várias e várias pessoas que, sem motivo algum, acordam para viver uma vida triste, desanimada. É claro, isso pode acontecer com todo mundo, mas, de forma geral, existem pessoas que são marcadas por isso no trabalho, por exemplo. Então, chega no trabalho e está de mau humor, está com a cara inchada, de manhã ela não fala com ninguém, a partir das 10 da manhã que ela começa a conversar e dar um bom dia e responder e-mail. Porque você conhece alguém assim? Isso de fato acontece, é impressionante. Eu consigo pensar em algumas pessoas que são assim. Mas eu quero que você pense o seguinte, essas pessoas elas podem não ter motivo para se sentir mal, e elas se sentem mal. Mas eu quero que você, sem motivo, se sinta bem. Eu quero que você, sem motivo, comemore as suas conquistas de repente, ou comemore antes das suas conquistas. Porque as conquistas vêm no longo prazo, fazendo o que você faz de forma consistente todos os dias. Faz sentido isso? O que foi, Rodrigo? Travou o quê? Aí você escuta, você faz assim, e beleza? De novo. Então é o seguinte, voltando aqui, Rodrigo, foi boa essa parte tu bota preto e branco no vídeo. Então é o seguinte, existem pessoas que se sentem mal, sem motivo algum, aparentemente, chegam no trabalho de mau humor, e a gente acha normal, né? Agora, imagina uma pessoa que chega no trabalho assim, você fala, bom dia, tudo bem? E a pessoa fala, caramba, tá tudo maravilhoso, tá incrível, um bom dia, esplêndido dia para você. E vai e senta na cadeira dela para trabalhar. Você ia olhar para essa pessoa e dizer, meu Deus, tá doida. Tem que internar uma pessoa como essa. Por quê? Pra gente, culturalmente falando, não é aceitável que uma pessoa se sinta muito bem. Não é aceitável. Quais são as datas que é culturalmente aceitável você se sentir bem, extravasar, você se sentir esplêndido? Geralmente é o quê? Vamos lá. Aniversário. O seu aniversário é normal que você se sinta bem, então as pessoas geralmente aceitam que você se sinta muito alegre, muito eufórico, muito quase em êxtase no seu aniversário. No carnaval as pessoas aceitam culturalmente
os excessos de carnaval, entre aspas, você então tá ali muito contente, as pessoas se vestem de forma que não se vestem durante o ano inteiro, e tá tudo bem sair na rua dessa forma porque é carnaval. E talvez ali no Réveillon, ou então de 4 em 4 anos na Copa do Mundo. Percebe isso? Então você comemora com muita energia, você abraça pessoas que você nem conhece quando você está no estádio de futebol e você está comemorando pela vitória do seu time, às vezes até num bar, né? Você não está nem no estádio, está num bar, num restaurante assistindo o jogo, ou então na sua casa assistindo o jogo com as pessoas, com a família. Quando sai um gol do seu time, você comemora, você abraça as pessoas. Velho, você comemora as conquistas dos outros. Tudo bem que é seu time, mas são dos outros. Tudo bem, continue comemorando a conquista do seu time. De fato, não tem problema com isso. A questão é que eu quero que você comemore as suas conquistas. E claro, eu quero que você comemore as conquistas das pessoas que estão ao seu redor. Às vezes foi alguém que foi aprovado em alguma prova que queria muito, independente do que seja. Não só no concurso, um concurso que você achava que era interessante, um vestibular que você achava que era interessante. Já percebeu isso? Se a pessoa passa em medicina, culturalmente falando, as pessoas dizem, caramba, que incrível, maravilhoso. Agora, se ela passa em psicologia, você fala, opa, parabéns, legal. Se passou em história, porque vai estudar e para ser professor, de repente, se passou em licenciatura, pedagogia, opa, pô, parabéns, legal, hein? Vai raspar a cabeça? Não, né? Precisa não, né? Raspar a sobrancelha, precisa não. Então assim, velho, na moral, não são os seus pressupostos. Eu quero que você comemore a conquista dos outros, mas também comemore as suas próprias conquistas. Faz sentido isso? Isso precisa fazer sentido para você. Então depois de trazer todas essas informações para vocês, eu queria te convidar então a compartilhar esse conteúdo. Vai gerar muito valor para a sua vida e também para a vida das pessoas que você vai compartilhar. Me segue também nas outras redes sociais, no Instagram. Todos os dias eu trago um nugget, né? Um vídeo pequenininho de 1 minuto a 10 minutos, mas geralmente gira em torno de 1 minuto a 3 minutos, que gera valor em si mesmo para você. Esse vídeo, então uma imagem, tem a minha lista de transmissão do WhatsApp, vou deixar todos os links aqui embaixo, minha lista de transmissão, eu mando conteúdo exclusivo pra galera, mando e-books pela lista do WhatsApp. No Instagram eu não consigo mandar um e-book, então eu mando pela lista do WhatsApp. A lista de transmissão do WhatsApp. Se você quiser entrar, vou deixar todos os links aqui embaixo, beleza? E dá o teu like. Você está aqui no canal, você é novo, você é velho? Se você é novo, coloca aqui, hashtag novo. Se você é velho, bota hashtag velho, beleza? Ou velhaco, sei lá, bota aí, hashtag. Para eu saber que você está aqui no canal e acompanhando o nosso trabalho, fechado? Então vamos nessa, a gente vai falar sobre como superar o desânimo. E eu vou te contar como eu superei o desânimo na segunda-feira. Eu estava realmente desanimado, não tinha motivo para estar desanimado, eu acordei dessa forma. E eu vou contar para você como eu superei o desânimo e de noite eu estava fazendo uma live com um convidado especial no meu Instagram. Toda segunda-feira eu faço uma live. Toda quinta-feira tem um vídeo aqui no YouTube exclusivo, que é essa mega aula. Então toda quinta-feira é um vídeo exclusivo no YouTube. Durante a semana eu posto outros vídeos que não são exclusivos, tem no Instagram também. E toda segunda-feira uma live no meu canal do Instagram, de 8h30 da noite, 8h27. Então é o seguinte, de noite eu tava lá gravando a live e vibrando louco, velho, porque eu tava disposto, eu tava com energia para gravar, sei lá, 3 horas de aula. Foi 1 hora, vai. Mas foi muito intenso. E a gente falando um pouco sobre isso. Eu quero te mostrar essa pirâmide. A pirâmide, então, da motivação, a pirâmide que vai te levar para um outro grau de energia na tua carreira, na tua vida. E aplica isso não só na tua vida pessoal, aplica isso sobretudo. A minha ênfase é muito essa. As pessoas do meu curso, meus alunos dizem isso. Gabriel, tua ênfase é incrível como tu fala sobre carreira, mercado de trabalho. E eu quero dar uma ênfase aqui na tua carreira. Fechado? Então, primeira estratégia que você tem que seguir dentro da pirâmide, dentro desse triângulo aqui das bermudas, é o foco. Gabriel, como assim foco, velho? Isso, o foco. O foco aqui não é em relação à produtividade. Não é em relação a você desfocar dos distratores de atenção. Eu não estou falando aqui de foco em relação a você ser mais produtivo. Não, calma aí, uma coisa de cada vez. Deixa eu concluir primeiro essa coisa. Não. Eu estou falando de foco em relação ao teu sistema de convicções. Eu tenho uma aula enorme aqui no próprio YouTube, eu mesmo reconheço que é muito grande, mas te entrego muito valor, falando sobre foco emocional. Isso aqui é o que a gente chama de foco emocional. É aquilo que você foca. Como você crê, assim você será. Como você crê, assim você será. Imagine uma situação em que de repente você marcou um jantar com uma pessoa muito querida para você. Você marcou esse jantar e já é a terceira vez que você tenta marcar esse jantar, ele é muito importante. E finalmente vocês combinaram uma data especial, vocês combinaram um horário especial em um restaurante. Esse restaurante que tanto traz memórias positivas para vocês dois. Vocês marcaram. E aí você chega lá no horário combinado, às 7 horas da noite. E às 7 horas da noite, a pessoa que você marcou, né, o seu cônjuge de repente, não chegou. Imagina isso. Ele não chegou.
E chega às 7h30 da noite, você já pediu uma garrafa de vinho, ou de repente você pediu a água, e o celular da pessoa não atende, ele não vê o WhatsApp, o celular está desligado, aparentemente você não consegue ligar. 7h30 ele não chega. 8 horas e você começa a ficar um pouco, o quê? Percebe isso? Você pode ficar duas coisas nessa situação. São dois tipos de emoção. Ou muito preocupada, ou com raiva. Então, geralmente, numa situação como essa, você pode escolher o foco que você vai dar. É a mesma situação. Vão ter pessoas que vão ter um foco na preocupação. E a preocupação vai reunir um conjunto de ações na vida dessa pessoa diferente. De repente, ela vai ligar para as pessoas mais próximas, para as pessoas com quem essa pessoa amada, o cônjuge dela, estava antes de vir para, teoricamente, estava antes no trabalho, antes de ir para um encontro no restaurante, vai ligar para alguns hospitais, talvez, para algumas delegacias, o que for. A preocupação vai fazer com que ela se preocupe com a pessoa. Aconteceu alguma coisa errada. De repente um sequestro, um assalto, um acidente. Algo aconteceu. Ele pode ter morrido, ele pode estar passando mal. E o celular descarregou de repente. Ou então alguém roubou ele, assaltou, ele está sem celular. Não conseguiu chegar a tempo. Isso é a preocupação. O foco na preocupação. Você ainda não domina o que de fato aconteceu. Então você focou, escolheu focar na preocupação. Agora existem pessoas que naturalmente escolhem focar na raiva. Caramba, já é a terceira vez que eu tento marcar esse encontro. São os meus direitos. Percebe? Quem foca na raiva está focado nos seus direitos. Está focado no seu bem-estar. Caramba, essa noite ia ser incrível, ia ser uma noite gostosa, ia ser uma noite... E ele estragou tudo mais uma vez. E ela estragou tudo mais uma vez. Caramba, não é possível. Toda vez ele me troca pelo trabalho. Não é possível. Percebe o foco emocional? O foco na raiva vai gerar um conjunto de ações diferentes do que o foco na preocupação. Quando essa pessoa de repente chega em casa, depois você, de tanto esperar, você decide ir para casa e ela chega em casa às 10 horas da noite. Quando essa pessoa chega em casa, como a pessoa que focou na preocupação vai recebê-la? Talvez com braços abertos. Vai dizer o que foi que aconteceu e de fato ali vai procurar entender o que aconteceu para saber se vai focar na raiva ou se vai entender o que de fato aconteceu ali. Se foi justificável a ausência. De repente aconteceu de fato um assalto, ele foi sequestrado, ou então ele sofreu um acidente, precisou ir para o hospital, alguma coisa. Então você só vai saber o que de fato aconteceu depois que você encontrar essa pessoa. Então antes de sofrer com o que aconteceu, antes de sofrer, essa pessoa optou por focar na emoção da preocupação. Na emoção do outro. Ou seja, não é o meu direito que está em jogo. É como a outra pessoa está, preocupação. Já a pessoa que focou na raiva, quando essa pessoa, o cônjuge, enfim, marido ou esposa, chegar em casa, como a pessoa que focou na raiva vai receber essa pessoa? Vai receber de braços abertos ou com a cara fechada, realmente irada, talvez jogue até um jarro ou uma sandália na cabeça da pessoa que está chegando em casa. Vai receber com, enfim, 7 facas na mão. É mais ou menos isso. Porque ela focou na raiva e de repente o caso pelo qual ele faltou, ou ela faltou ao encontro, era justificável. Foi um assalto, foi um acidente, de repente. Essa pessoa que focou na raiva, ela sofre 2 vezes. Ela sofre 2 vezes. Ela focou que de repente ela estava sendo traída, então ela sofreu a primeira vez, e de repente, se a traição se confirmou, ela sofreu 2 vezes. A pessoa que focou na preocupação, ela sofreu só uma vez, de fato, digamos que tenha sido um adultério, e a pessoa que focou na preocupação descobriu isso. Teve um bilhete, viu mensagem no WhatsApp, alguma coisa do tipo. E aí ela sofreu uma única vez, porque antes de ter certeza do que aconteceu, o foco dela estava onde? Na preocupação. Então você não é obrigado a sofrer duplamente. Agora, a pessoa que focou na raiva, no mínimo, ela sofreu uma vez. A pessoa que focou na raiva, no mínimo, ela sofreu uma vez. E se foi um assunto justificável, se a pessoa faltou por, de fato, um acidente ou algo do tipo, ela já sofreu, ela já tratou mal a pessoa querida. E a pessoa querida, de repente, ao invés de receber o acolhimento por ter sofrido um acidente, por ter sido numa situação difícil, ela sofre pedradas. Ela recebe, enfim, a sua ira. Esse é o foco emocional. Como você focar, independente das circunstâncias, como você focar, assim acontecerá, assim você vai agir. Então as pessoas que focam na parte errada vão colher e vão agir de forma errada. Valeu. Tamo junto. Obrigado, tá? Amanhã de manhã tu manda. Os nuggets, beleza. Então foco é a primeira estratégia para você sair do desânimo. Quando você está desanimado, existem 3 sistemas dentro do nosso cérebro. 3 sistemas tomadores de decisão. O primeiro é o sistema reptiliano, ou o sistema primitivo.
O segundo é o sistema límbico, que fica geralmente aqui na amígdala, ele fica no centro, dentro do cérebro. E o terceiro sistema é o neocórtex, que cobre os dois outros sistemas, o sistema reptiliano e o sistema límbico. Quando você simplesmente está desanimado, é como se você perdesse a racionalidade das suas emoções, como se você não conseguisse conectar as duas coisas, mas é como se tivesse aberto o sistema. O sistema aberto, ele vai fazer com que você permaneça desanimado e com ênfase, de repente, naquele sentimento, naquela emoção. Quando você faz perguntas, como a minha esposa fez, por que você está desanimado? Quando você faz perguntas para si mesmo, você começa a reconectar, racionalizando, através do neocórtex aqui, o sistema neocórtex, aquela situação que o sistema límbico estava criando. Como assim, Gabriel? O sistema límbico, ele vai ser responsável pela tomada de decisões emocionais, pelas emoções. O sistema neocórtex, ele é mais racional, é responsável pelas tomadas de decisões racionais. Então, quando você está desanimado, de repente o sistema abriu. Como é que você faz para fechar esse sistema e novamente conectar, racionalizar o problema? Quando você faz perguntas certas. Por isso que é tão poderoso as perguntas. As perguntas certas trazem as respostas certas. Então a primeira estratégia é o foco. Por que eu estou desanimado? Por que eu estou desmotivado? O que está acontecendo? E você começa a mergulhar em autoconhecimento. O que está acontecendo nesse dia para eu ficar desanimado? Ah, não tem motivos. Calma aí. E se eu permanecer desanimado durante todo o dia, que tipo de consequência vai ter na minha semana, no final da minha semana? Que tipo de consequência vai ter para o meu planejamento de carreira dentro do trabalho, se eu ficar desanimado, se eu tratar mal as pessoas, se eu não tratar bem o meu chefe, se eu não tiver ânimo para de repente ligar para os clientes? O que é que vai acontecer? Qual é o resultado? Olha como as perguntas vão racionalizando e vão fechando o sistema novamente. O sistema estava aberto, você está desanimado, e aqui está o sistema límbico, no dedão, e aí você vai fechando o sistema novamente com a racionalização do problema. E se eu permanecer desmotivado, desanimado ao longo desse dia? E se eu permanecer desanimado ao longo dessa semana, qual é o impacto que isso vai gerar no meu mês? No resultado das minhas vendas, de repente, no meu negócio? Você consegue perceber isso? O desânimo, ele vai gerar um padrão de ações. Um padrão de ações. Então é muito importante que você se conecte com o que eu estou dizendo aqui nesse momento. Quando você faz as perguntas certas, você fecha o sistema novamente, você racionaliza o problema e você começa, talvez, a gerar um novo padrão. E olha que ainda tem outras duas estratégias. Então a primeira estratégia é o foco. O meu foco para eu estar desanimado está em quê? Está em alguma coisa frívola, alguma coisa mais fútil? Ou está num valor real? Será que a minha vida ela não é boa o suficiente? Será que a minha vida ela não tem motivos de gratidão suficiente para eu agradecer ao meu Criador, a Deus de repente, às pessoas que me cercam, que cuidam de mim? Será que eu não tenho motivos de gratidão? A gratidão, ela lança fora. Eu já falei isso várias vezes e eu vou continuar repetindo e repetindo até você assimilar isso e implementar isso na prática. Quando você tem gratidão, o foco na gratidão, você não tem medo ou raiva. Não existe gratidão com medo e raiva. Esses três sentimentos, eles não coexistem. Raiva e medo, eles não podem coexistir com a gratidão. Então, se o seu foco estiver na raiva ou no medo, você vai continuar sem gratidão. Agora, se o teu foco emocional estiver na gratidão, você não vai ter como experimentar raiva e medo naqueles momentos. E na gratidão, eu já falei isso em outros vídeos, a gratidão ela é a força motriz da ação. Quando você está grato, você tem mais força para agir. Então se pergunte de repente, por que você faz o que você faz e por quem você faz o que você faz. São perguntas poderosas. Vão restaurar o teu foco emocional. Vão jogar o teu foco para o lugar devido, que é a gratidão. Então por quem você faz o que você faz e por que você faz o que você faz? Por que você deve continuar fazendo o que você faz de repente? Ou por que você tem que parar de fazer o que você faz e iniciar um novo projeto? Tudo tem que ter um motivo. E o motivo para agir é o que nós chamamos de motivação. E a automotivação vem quando essas perguntas são feitas e as respostas são encontradas dentro de você. Faz sentido isso? Segunda estratégia para a gente ativar a automotivação, para a gente ativar a disciplina, para a gente ativar a energia que tem dentro de nós para agir e sairmos do desânimo e da desmotivação. Segunda estratégia, então, é a tua fisiologia. Use a sua fisiologia a seu favor. Como assim, Gabriel? Fisiologia, sim. A nossa mente ela é coerente com o nosso corpo.
A nossa mente é coerente com o nosso corpo. Você nunca vai ver alguém correndo na rua, gritando, saltitando, com um sorriso aberto no rosto, dizendo que vai se matar. Você não vai ver, porque esse não é o padrão mental de uma pessoa que quer se matar. O padrão mental de uma pessoa que quer se matar, e perceba como isso é intuitivo, você não precisa ter feito psiquiatria para saber disso, ele é um padrão mental mais rápido ou mais devagar? Você consegue responder essa pergunta? Os pensamentos que estão na mente de uma pessoa que está pensando em se matar, ou que está deprimida, que está triste, desanimada, são mais rápidos, são mais acelerados, ou são pensamentos mais devagares? As imagens que se projetam na mente de uma pessoa desanimada são mais lentas ou são mais rápidas? Você consegue responder? Você consegue responder. As imagens que estão na mente de uma pessoa desanimada são mais coloridas ou são em preto e branco? Geralmente são mais em preto e branco, tem menos brilho, tem menos cor. A mente de uma pessoa que está desanimada é mais cheia ou ela se sente mais vazia naquele momento? Você consegue responder essas perguntas? Então a tua fisiologia, ela muda o teu padrão mental. Como assim? Assim como a mente muda o padrão de fisiologia que você adota, a tua fisiologia, esse inverso aqui também é verdadeiro. A tua fisiologia altera o teu padrão mental. Se você está triste, desanimado, a tendência é que você se posicione em posição fetal abraçando as tuas pernas. Você fica triste, então você acolhe a si mesmo, como se estivesse ali se cobrindo do monstro que existe debaixo da sua cama. E o monstro, na verdade, é só uma metáfora aqui. Mas entende isso. Você começa a posicionar os teus ombros apontados para baixo, eles ficam mais reclinados, o teu andar fica mais espaçado, a tua respiração muda. A tua respiração, os teus músculos do rosto mudam. Perceba isso. Você precisa fazer esse teste em casa. Esse teste é muito simples. Você vai pegar uma pessoa que você ama bastante, você vai botar ela diante de você e você vai tentar vender um produto para ela. Só que com todo o medo e o desânimo do mundo. Você vai tentar fazer isso. Você vai fazer isso diante dessa pessoa. Venda durante 1 minuto um produto, com todo o desânimo e com todo o medo. Você está com medo dela, ela pode reagir mal, ela pode te demitir de alguma forma. Essa pessoa que você ama, que você confia em casa, você vai fazer esse teste. Esse é o exercício da nossa aula. Depois de você ter feito isso, modifica um pouco o teu corpo, acelera um pouco o teu corpo, posiciona ele, dá uns pulos, tenta alcançar o teto de repente, alarga os teus braços, posiciona o teu ombro dessa forma, faz assim com a tua cabeça, bota os teus dedos na tua têmpora e tenta encostar cotovelo com cotovelo, cotovelo com cotovelo. Faz isso 10 vezes. Você vai ter um novo posicionamento, uma nova postura no teu ombro. O teu externo vai estar posicionado para cima e não mais para baixo quando você está desanimado. E agora você vai tentar vender o mesmo produto com as mesmas palavras, só que com todo entusiasmo, com todo o ânimo, como se a tua vida e a vida da tua família, a vida dos teus queridos dependesse disso. Você vai vender dessa forma. Você não precisa ser especialista em vendas, mas eu quero que você então, depois desses 2 exercícios, com medo e realmente com muito desânimo, com ânimo, entusiasmo, energia, em outro momento, depois de ter quebrado um pouco o padrão do teu corpo que estava com fisiologia baixa, desânimo, você quebrou um pouco o padrão e depois você exercitou durante 1 minuto novamente, só que agora com energia, com entusiasmo, com toda a motivação do mundo. E agora você vai perguntar para essa pessoa, presta bem atenção, você vai perguntar para essa pessoa, eu quero que você então descreva para mim, você vai falar isso para ela, eu quero que você descreva para mim o que mudou no meu rosto, nas minhas expressões, no meu corpo. O que mudou? Do primeiro cenário, quando eu estava desanimado e com medo, para o segundo cenário, quando eu estava entusiasmado e com muita motivação. Você vai perguntar isso para ela e você vai se surpreender com o feedback. Ele vai te dar um feedback, o que mudou no teu rosto, de repente o teu sorriso, os teus olhos ficaram mais vibrantes, alargaram mais, as tuas mãos se movimentaram mais quando você estava entusiasmado, você se pôs mais próximo da pessoa, o teu tom de voz, a tua respiração ficou mais ofegante. Ele vai falar tudo isso. E quando ele falar, você vai entender o seu padrão de entusiasmo. Esse é o seu padrão de entusiasmo. Esse é o seu padrão de motivação. Então você começa a entender o seguinte, quando você estiver mal, cabisbaixo, desanimado, desmotivado, você vai poder olhar para esse padrão, lembrar desse padrão que você de repente anotou, que a pessoa disse para você como era o seu padrão de motivação, e você vai poder recriar ele com o teu corpo. Então a tua mente, quando está desanimada, ela muda a tua fisiologia. Mas o inverso também é verdadeiro, a tua fisiologia muda a tua mente. Quando você então posiciona o teu corpo, alarga os teus membros, você então abre mais os teus ombros, enlarguece as tuas costas, posiciona o teu osso externo aqui, onde as pessoas, os bombeiros, os salva-vidas fazem massagem cardíaca. Quando você posiciona o teu osso externo na direção mais alta, ao invés de ficar cabisbaixo aqui apontando para baixo, você está apontando para cima, você muda todo o teu sistema de crença, você muda todo o teu sistema mental interno. O teu cérebro ele não consegue entender o que é passado, presente e futuro em relação à tua fisiologia. O teu cérebro entende o seguinte,
Quando ele faz isso, quando ela faz isso, quando ela se posiciona dessa forma, é porque nós estamos triunfando. É porque nós conquistamos algo muito importante. Quando você de repente passa num concurso difícil, quando você de repente conquista aquela promoção, quando você conquista um aumento de salário, aquele emprego, quando você conquista aquele novo relacionamento, aquele que você esperava, quando você faz tudo isso, você comemora, você vibra. E o teu cérebro, quando você começar a mudar a tua fisiologia, mesmo sem ter ganho nada, mesmo sem ter ganho promoção, você quando é de manhã e acorda, você posiciona o teu corpo, a tua fisiologia em um tom de comemoração. O teu cérebro começa a entender, opa, está acontecendo alguma coisa lá fora. Está acontecendo alguma coisa que é muito boa. A gente lembra dessa sensação. Essa sensação é boa. Então libera mais testosterona aí, o hormônio da performance. Diminui o nível de cortisol aí, porque é o hormônio do estresse. Aumenta a endorfina, aumenta a serotonina, aumenta a dopamina. Isso, claro, depende da situação. Esses neurotransmissores vão ser liberados no teu cérebro. Eles vão conversar, é o tipo de conversa que o neurônio tem, são os neurotransmissores, um com o outro, serotonina, dopamina, endorfina, existem vários noradrenalina, a própria testosterona vai ser mais liberada no teu corpo, enfim, você vai ter mais presença. Ou seja, Gabriel, tu quer dizer, eu vou ficar que nem um louco, comemorando as coisas antes de acontecerem? Óbvio, eu recomendo que você não comemore na frente de todo mundo para ninguém se assustar exatamente. Imagina, antes de uma coisa acontecer, e não necessariamente ela vai acontecer, mas você posiciona o teu corpo comemorando. O pessoal vai dizer, ih, cara louco é esse, mas no banheiro, quando você estiver sozinho. E quando você acordar todos os dias, você experimentar essa explosão dentro do teu corpo, esse novo posicionamento, da tua fisiologia, será que você é capaz de tomar um banho gelado todos os dias de manhã? Um banho gelado vai levar o teu corpo de um estado a outro em questão de segundos. Eu começo, nem sempre eu tomo banho gelado de sempre, tipo, o banho todo gelado. Eu inicio ele com água quente, e depois, antes de sair do banho, às vezes eu até esqueço, eu penduro a toalha novamente e volto pro banho. Porque eu preciso tomar meu banho gelado de manhã. Então eu desligo o disjuntor lá do aquecedor do chuveiro elétrico e aí a água fica gelada. Onde eu moro a água realmente é muito gelada. E ele leva o meu corpo, a minha fisiologia, a uma explosão em questão de milésimos de segundos. Percebe isso? Banho gelado todas as manhãs. Posiciona o teu corpo, os teus ombros alargados. Existem exercícios para isso. Eu ensino meus alunos a fazerem dessa forma. A tua respiração muda. Foco na gratidão, foco emocional no lugar certo. O teu foco não pode estar exatamente nos problemas, na escassez da tua vida, e sim na gratidão. Aquilo que você pode agradecer e também no porquê você faz o que faz e por quem você faz o que faz. E aí você entra com um novo padrão fisiológico, um novo padrão do teu corpo. O teu corpo sendo posicionado de forma diferente. A prática de um exercício físico, ela somente não é suficiente, mas é muito interessante você praticar exercício físico. Uma caminhada, uma corrida não dependa de academia, de um plano. Ah, Gabriel, não tenho dinheiro, mas você tem a rua. Ah, Gabriel, não tenho um sapato, velho. De repente, parcela esse sapato no cartão, porque vai ser um investimento bem feito. Se você correr, se você utilizar, o teu corpo vai chegar num novo padrão. A tua mente vai acompanhar esse padrão fisiológico, ok? Então vamos para a terceira estratégia para você sair do desânimo, da desmotivação e atingir um patamar alto de energia, de motivação e de entusiasmo. Para que você consiga fazer mais e muito melhor. Ok? Então, se esse conteúdo está gerando valor para você, compartilha ele com algumas pessoas. Não esquece de compartilhar, isso é muito importante. Dá o teu like e comenta aqui embaixo, de repente, qual foi a parte que você mais gostou dessa live até agora. Comenta aqui embaixo. E fica comigo, porque a terceira estratégia é fenomenal. A terceira estratégia são palavras. As palavras modificam as imagens que aparecem na nossa mente. Nossa mente, ela é composta por imagens. Daí que vem imaginação, imagens em ação na nossa mente. São imagens que são projetadas de forma mais estática ou mais dinâmica. Pode ser mais uma foto, vaga lembrança de repente daquela época, uma foto ou imagem mais estática, ou pode ser um vídeo mais dinâmico de um evento que aconteceu importante na sua vida. E pode ter muito brilho, pode ter muita dinâmica, pode ser muito cheio, você pode se sentir muito bem quando você ativa de repente a tua memória em relação a tuas imagens. Mas as palavras, elas são códigos que amplificam na nossa mente como imagens. Elas se abrem como imagens. Se você falar de si mesmo no final de um dia, de repente, que o seu dia foi terrível, você vai ter um padrão mental. A tua mente vai ativar isso, vai disparar um gatilho na tua mente. E a tua mente vai ativar conexões. Opa, calma aí. Se você já assistiu Divertidamente, você vai ver os bonequinhos trabalhando no seu cérebro. Eita, calma aí. Deixa eu achar algumas coisas nas gavetas da memória dela que se conectem com um dia terrível. E aí você vai ficar mais e mais para baixo naquele dia. Foi um dia terrível, foi um dia estressante, estou muito triste, estou cabisbaixo, vou dormir. A pessoa que usa essas palavras, ela está criando padrões quase que autoproféticas. São autoprofecias
que estão se cumprindo de fato naquele momento. Porque se ela diz que o dia foi terrível, isso não quer dizer que você não possa ter um dia terrível, mas se você assume para si mesmo que você teve um dia terrível e você usa essas palavras para outras pessoas, achando que está fazendo um bem enorme, desabafando, você está criando imagens na tua mente que reforcem, que reverberem dentro do teu cérebro que aquele dia foi realmente terrível e ele vai se conectar com coisas terríveis que aconteceram no passado. Agora imagina se você modifica uma única palavra no teu dia, quando alguém te pergunta no final dele, foi realmente um dia muito difícil. Olha, já é outra palavra do que terrível. Foi um dia muito difícil, foi um dia de demissão, foi um dia de estresse, foi um dia de uma apresentação que era para ser incrível e foi um desastre. Desastre é uma palavra que remete a uma imagem. É terrível. Opa, terrível, desastre. São palavras que vão me tornando cada vez mais refém dessa autoprofecia. Mas imagina se eu modifico essa palavra e eu digo assim, rapaz, olha, amor, em casa, né? De repente ali no relacionamento, ou então pai, mãe, o dia foi realmente muito desafiador. Então imagina se você coloca a palavra desafiadora ou desafiador para um dia que teoricamente você colocaria ou falaria que foi terrível. Olha essa pequena mudança. As palavras são imagens. A nova imagem que se cria com desafiador é uma imagem que vai te dar muito mais movimento, muito mais força para agir em relação aos teus objetivos no outro dia. Então modifique as palavras. As palavras são uma estratégia incrível para você sair do desânimo. Quando você está desanimado, a tendência é que com as pessoas que você mais confia, talvez, você consiga se abrir mais e dizer para elas, foi terrível o dia, foi desastroso, eu fiz isso de errado, eu me arrependo muito de ter feito. Tudo bem se arrepender, maravilhoso. Só que de repente você pode modificar algumas palavras em algumas situações na sua própria mente. Você pode dizer numa situação difícil no trabalho que foi desafiador. Você pode dizer numa situação difícil no trabalho que você vai procurar melhorar na próxima. Que de repente não foi como você gostaria. É diferente de terrível, é diferente de desastre. Isso não é um medo de assumir para si mesmo a real realidade. Poxa, eu estou lascado. Ok, você pode dizer isso. Você pode entender que você está frito, que você está lascado, de repente que você está realmente acabado depois de ter feito o que você fez. Isso não é um medo de fugir dessas palavras ou da realidade. É encarar a realidade posicionando novas imagens na tua mente que vão gerar um novo padrão de ação. Isso precisa fazer sentido para você. E eu vou te dar uma quarta estratégia que me ajudou muito na segunda-feira. Isso me ajudou muito na segunda-feira. Além de saber todas essas coisas, mesmo sabendo todas essas coisas, às vezes eu caio nessa vala do desânimo. Eu não caio na vala do desânimo mais como eu caía na reclamação. Ou seja, tem pessoas que caem no desânimo e começam a reclamar. Ou você reclama ou você tem resultados. Eu entendo isso. Então, quando eu caio em desânimo, eu não fico reclamando do mundo, não fico achando que o universo está contra mim, que Deus está pegando pesado demais comigo, que as pessoas não me amam o suficiente. Eu não fico me enchendo de direitos, porque eu não tenho direitos. Enquanto você entender que você tem muitos direitos, que as pessoas deviam te tratar dessa forma, você deve conhecer alguém assim, que se acha no direito de que as pessoas façam por elas o que ela nem disse que era para fazer. Ou seja, você não fez isso. E era para ter feito, mas como é que eu ia saber se você não me contou? Não, mas você devia saber, você já me conhece há muito tempo. Ou seja, essa pessoa está pensando nos seus direitos. Ela está sendo literalmente egoísta e isso não é bom para ela mesma. Não é bom para ela mesma nesse foco aqui. Percebe isso? E ela vai cair em desânimo. Então, o desânimo, ele pode ser isolado da reclamação. Sim, pode ser. Foi isso que aconteceu comigo na segunda-feira. Eu já não caio em padrões de reclamação, mas eu caio no desânimo muitas vezes. E quando eu caio no desânimo, saber essas três estratégias, e a quarta estratégia é muito importante, porque isso permite com que eu acesse o meu cérebro, com que em algumas horas eu me conecte com esse padrão de estratégia e eu consiga modificar o meu desânimo em ânimo. Foi isso que aconteceu segunda-feira. A quarta estratégia, então, é essa. Nada resiste à sua rotina. Quando eu cheguei segunda-feira aqui no escritório, a gente, como de praxe toda segunda-feira, faz um momento de leitura da Bíblia aqui no escritório, a gente lê a palavra, medita um pouco. Meu sócio trouxe uma reflexão pra gente em relação à Bíblia. Nós cremos nela como regra de fé e prática, como única regra de fé e prática. Nós cremos em Deus assim. Então a gente tem esse momento de conexão aqui com Deus de forma muito clara. A gente senta e faz esse momento devocional. Mas logo depois, como todos os dias a gente faz, esse é o momento que a gente faz toda segunda-feira. Logo depois, depois desse momento importante, a gente tem um outro momento. Um momento de reunião muito breve, que a gente chama de reunião em pé. A gente faz uma reunião onde cada um compartilha com o outro as suas dificuldades naquele dia e as suas atividades. E como os outros podem ajudar os meus problemas, aqueles problemas que eu não estou conseguindo resolver de repente. Então é uma reunião ali, não de feedback tanto, mas de
compartilhamento de, não só de ideias, mas compartilhamento de atividades. O que é que eu vou fazer naquele dia de alinhamento de atividades. Então, naquele momento ali, eu alinhei e compartilhei um pouco da minha tristeza. Eu estava um pouco triste, eu disse o que eu precisava fazer, eu entendia que eu precisava fazer muito bem feito, só que eu estava desanimado, eu não estava com o mesmo grau de energia que eu chego aqui todo dia. E aí meu sócio ele disse o seguinte, olha, você precisa retomar o foco na clareza dos nossos objetivos. Os nossos objetivos estão aqui na nossa frente. Por isso que é tão importante. Por isso que é tão importante você estar cercado de pessoas boas que vão te levar ao próximo nível. Por isso que é tão importante você ter as suas metas diante dos seus olhos. De repente, pega as suas metas específicas, metas que eu tenho, e coloca ela diante dos teus olhos. Quando você acordar, cola na parede, num post-it, coloca diante da tua geladeira, de repente, quais são os teus objetivos de curto, médio e longo prazo, específicos. Específicos. Quais são os objetivos específicos que você tem, quais são as metas. E ele me resgatou naquele momento ali de rotina, naquele momento de reunião, ele me resgatou quais eram os nossos objetivos, quais eram as nossas metas de curto e médio prazo. E quando ele me resgatou isso, ele me trouxe clareza. Lembra do sistema neocórtex fez assim, ó, opa, reconectei. Ou seja, eu preciso fazer com energia aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu compartilhei com a minha equipe que eu precisava fazer, eu preciso fazer com energia, por quê? O meu objetivo está aqui dentro dos meus olhos. Então, racionalizar os objetivos específicos. Por que específico, Gabriel? Porque você não pode dizer que quer mais dinheiro. Se você diz que quer mais dinheiro, o teu cérebro fica com um sistema aberto. O teu cérebro fica com um sistema aberto. Se eu te der $2 ou R$2, ou enfim, €2, você já vai desconectar. Ele já vai encerrar o sistema, porque o teu cérebro vai dizer, opa, eu ganhei mais dinheiro. Isso é mais dinheiro. Mas não, Gabriel, quando eu digo que o meu cérebro já entende que mais dinheiro são R$100 mil. Não, você precisa ser específico. Quanto você quer de aumento de salário? Quanto você quer crescer, progredir ano a ano no teu salário, na tua profissão, nos cargos que você quer construir? Seja específico. Porque quanto mais específico você for, mais você vai fazer com que o teu subconsciente colabore com você. Mais você vai fazer com que todo o teu organismo funcione em função daquele trabalho, daquela meta. Faz sentido isso? Isso precisa fazer sentido. Quando você é específico, você sabe e você precisa traçar isso, quais são as rotinas que você precisa fazer todos os dias para chegar naquele objetivo. De repente é perder peso. Gabriel, eu quero perder peso. Quanto você quer? Seja específico. Eu quero perder 7 quilos até o final do mês. Pronto. 7 quilos até o final do mês vai me impor uma rotina de exercícios, de sono e de boa alimentação. Que tipo de alimentação eu tenho que ter para perder 7 quilos? Será que é viável perder 7 quilos? E aí você vai ter clareza, ou seja, a clareza é um poder que vai te trazer o foco. O foco vai te posicionar numa nova fisiologia. E essa nova fisiologia vai te deixar num estado emocional onde as palavras elas não são mais destrutivas, imagens que te destroem, que te colocam para baixo com uma autoprofecia. E sim palavras que de repente posicionam você num novo padrão de ação. Então essas 4 estratégias aqui, a rotina é muito importante. E a rotina envolve pessoas que estão próximas de você, ter a clareza dos seus objetivos, racionalizar o problema. Tudo isso coopera com o fim do teu desânimo. Tudo isso vai fazer com que você construa todas as suas ações em cima de um alicerce que é o entusiasmo. E eu quero que você se sinta muito bem todos os dias, mesmo que não haja motivo para isso. Fechado comigo? Essa foi uma mega aula, tem outras mega aulas aqui no YouTube. Eu espero ter gerado muito valor para você. Eu vou trazer alguns nuggets dessa mega aula lá no meu Instagram. Me segue, ativa as notificações lá de Stories, ativa as notificações do feed. Todos os dias eu posto mais de um conteúdo lá para você, para o teu crescimento, porque eu tô aqui para te servir. Fechado? Esse é o meu compromisso, conta comigo no mínimo para sempre, papai. Vamos junto, deixa o teu like. Valeu, grande abraço.